Esse é o Safe Source e nós vamos falar agora sobre a volta do X no Brasil, né? Aparentemente o X voltou a funcionar hoje no Brasil, o antigo Twitter. Vocês sabem, o Elon Musk tinha desobedecido uma ordem do Alexandre de Moraes, uma ordem ilegal, então ele tinha que desobedecer mesmo. Ordens judiciais ilegais devem ser desobedecidas por todas as pessoas, então ele desobedeceu essa ordem, o Alexandre de Moraes bloqueou o X no Brasil, né? E hoje o X voltou a funcionar. O que será que houve, né? Vamos entender aqui do ponto de vista técnico o que aconteceu, quais podem ser as consequências disso, será que o Alexandre de Moraes vai conseguir reverter isso e bloquear novamente o X? Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Dama da Mandioca e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no safesource.com, é safesrc.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu falei sobre esse caso em vários canais meus, né? Falei lá no Ancapsu para ver o aspecto político da coisa, o aspecto jurídico da coisa. Falei lá no Hoje no X para ver como é que o pessoal está reagindo dentro do X à volta do X. E vou falar aqui no Safe Source de maneira técnica o que aconteceu, como que o X conseguiu contornar a proibição do Alexandre de Moraes, né? Vamos entender aqui, né? Segundo está dizendo o Pajé aqui, que é uma conta que está sendo ressaltada para um monte de gente aqui, o X trocou o IP dos servidores, né? Como é que foi feito o bloqueio do X pela Anatel, né? Vocês sabem, né, todo computador na internet tem um endereço IP desse computador. Os servidores do X tinham um endereço IP aqui na faixa 104.244.40.0/21, ou seja, fixa os primeiros 21 bits desse endereço aqui, que vai até o 4 mais ou menos, o resto pode variar. Essa é a rede do Twitter, é onde estão os servidores do Twitter, né? E foi justamente isso que os provedores aqui no Brasil cortaram. Então tudo quanto é provedor, Claro, Oi, Vivo, todo mundo aqui no Brasil botou um bloqueio nesse endereço aqui. Isso aqui na verdade não é um endereço só, é um conjunto de endereços, né? Quando você bota 104.244.40.0, isso é um endereço, mas quando você bota o /21, quer dizer que fixa os 21 primeiros bits, o resto todo pode variar, então é uma faixa de endereços, né? Que pertence ao Twitter Network e era onde o Twitter operava. O X mudou isso. E pode mudar muito rápido, é só mudar nos DNS, né? O DNS você vai lá e altera, e agora o IP do X é 162.158.00/15. Ou seja, é uma gama muito maior de IPs que compartilha com vários outros serviços dentro da Cloudflare. Ou seja, o X entrou dentro da Cloudflare e está usando uma quantidade enorme de IPs dentro da Cloudflare. Qual que é o problema disso para os provedores? Eles não têm mais como cancelar o X sem cancelar a Cloudflare. E aí sabe qual que é o problema disso? O problema disso é que tem várias outras empresas no Brasil que usam a Cloudflare também. A Cloudflare é uma empresa de CDN, Content Delivery Network, entrega de conteúdo ao usuário final, né? Como é que eles chamam aqui, ó? CDN, eles chamam de, em português, rede de distribuição de conteúdo, né? Vou explicar para vocês o que é uma rede de distribuição de conteúdo, mas o importante de você entender é isso. Se o Alexandre de Moraes ou se a Anatel resolverem bloquear a Cloudflare no Brasil, vai bloquear o X, é verdade, mas vai bloquear praticamente todos os bancos brasileiros, todos os sites do governo, tudo quanto é site que tem ameaça de DDoS, de ataque DDoS, vai ser derrubado. Porque o CDN é justamente uma das medidas que se toma para você evitar ataques de DDoS, né? Então, vamos entender direitinho como é que é uma CDN, por que isso funciona desse jeito. A CDN é o seguinte, você tem o servidor do seu site aqui, o site do X, por exemplo, né, um servidor lá nos Estados Unidos e coisa e tal, na verdade é um mega parque de servidores, são vários servidores e coisa e tal. E o que acontece? Quando alguém acessa de algum outro lugar do mundo, normalmente acessa direto o servidor que você está. Isso nem sempre é o mais ótimo, né? Por quê? Por vários motivos. Primeiro que é lento, né? Dependendo de quantos roteadores você tenha que passar aqui, você pode até chegar no servidor principal, você vai passar por um monte de roteadores, vai ficar mais lento o seu site. Sendo que, embora o site do X seja dinâmico, ele tenha muitas coisas dinâmicas, ele tem coisas estáticas também, né? Se você for aqui no X, por exemplo, tem esses ícones todos aqui. Esses ícones são estáticos, não mudam o tempo todo, né? Um monte de coisa no site, o frame do site, o ajuste do site, o CSS do site, é tudo estático. Então ele não precisa ir lá no servidor pegar isso. Então o que é um CDN?
O CDN ele cria os chamados servidores de borda, que são servidores que ficam mais próximos do usuário final em vários países, e esse servidor de borda ele já fornece para o usuário final todas aquelas partes do seu site que são estáticas, que não mudam com o tempo. Então fica muito mais rápido, né, o coisa. As coisas que realmente mudam com o tempo, ele vai lá e pergunta lá no servidor principal e retorna aquela resposta para a sua máquina. Então o usuário passa a usar o CDN, no caso a Cloudflare. A Cloudflare de vez em quando vai lá no servidor do Twitter para pegar a informação e retorna para cá, para entregar para o usuário, né? E qual que é a vantagem disso? Uma das vantagens eu já falei, é a velocidade, fica muito mais rápido o seu site, porque vários dos ativos daquele seu site, eles já estão locais, estão mais perto do usuário final, então funciona mais rápido. Mas não é o único motivo, também para você evitar ataque de Distributed Denial of Service, é uma excelente medida, né? O que é o ataque de DDoS? A gente já falou aqui no site várias vezes, mas é quando uma rede de bots ou uma rede de computadores maliciosos, todas elas começam a mandar um monte de requisições para o servidor seu, de forma que o servidor acaba caindo por excesso de requisições. É tanta gente tentando falar com o servidor, que o servidor começa a recusar as ligações legítimas, né, as pessoas que querem de fato falar com o servidor, tentando atender todos os bots maliciosos que estão mandando requisições para aquele servidor. Então, se todo mundo mandar requisição para esse servidor do Twitter, que ele pode cair, ou no caso aqui no Brasil é mais comum, né? O servidor do Twitter é parrudo pra caramba, tá muito difícil derrubar ele com DDoS. Mas, por exemplo, pega um site aqui do Brasil, site do Banco do Brasil. Se um monte de gente começar a mandar requisição maliciosa para o site do Banco do Brasil, ele cai. E aí, como é que o Banco do Brasil resolve isso? Ele resolve isso colocando o site do Banco do Brasil dentro da Cloudflare, dentro de um CDN. Por quê? Porque aí, quando você estiver fazendo, quando os robôs começarem a disparar requisições para o Banco do Brasil, vai cair aqui no servidor de borda, mas são vários servidores de borda. Então é muito mais difícil porque você separa, né? A grande questão é essa. Você tem que ter muitas requisições concentradas num servidor só. Se você tem servidores de borda, esses servidores começam a compartilhar, cada um deles trata uma parte das requisições. Então essas requisições já não são mais tão impossíveis de serem tratadas assim, já é um número que ele consegue tratar, né? Então com isso você não tem o ataque de DDoS quando você usa CDN. Tem outros mecanismos também, tá? A Cloudflare, por exemplo, que é a principal CDN que tem no mundo, né? A Cloudflare é a que está sendo usada pelo Twitter aqui no Brasil e é usada por muitas empresas brasileiras e pelo governo brasileiro também. Além de já ter essa distribuição do tráfego natural, ela também tem sistema de detecção desse tipo de coisa. Então, quando detecta que está vindo um ataque, ela começa já a fazer automaticamente o bloqueio dessas coisas, a dividir a rede, a criar novos servidores de borda para atender essa demanda, de forma que é muito difícil, se não impossível, você fazer um ataque de DDoS numa empresa que está atrás de um Cloudflare, que está dentro do Cloudflare. Então essa é a situação neste momento. Como o X está dentro do Cloudflare, ele está compartilhando os mesmos IPs que o Banco do Brasil, que a Caixa Econômica Federal, que a Petrobras. A Petrobras eu não sei se tem tanto ataque contra a Petrobras. Mas enfim, todas as empresas que têm muito ataque, que as pessoas querem derrubar, costumam usar CDN para evitar o DDoS. E o X entrou nesse meio também. E isso, a distribuição de IPs dentro da CDN é dinâmica, porque os servidores de borda, como eu falei, eles são criados e removidos conforme a necessidade. Um site está tendo muito acesso, muita requisição, cria-se um monte de servidor de borda. O próprio algoritmo da CDN faz isso. Ah, não está sendo mais tanto usado assim? Diminui-se o número de servidores de borda daquele site. Então, os IPs são designados conforme a necessidade. Se a Anatel tentar bloquear a Cloudflare, vai derrubar o Twitter, é verdade. Mas daí vai derrubar também uma série de outras empresas no Brasil, inclusive o próprio STF, que usa também a Cloudflare como CDN, né? Mas pior do que isso, você pode imaginar a situação que, olha só, aqui ó, a Cloudflare tem um representante em São Paulo, aqui, eu tenho até o telefone deles aqui em São Paulo. Você pode imaginar que o Alexandre de Moraes pode emitir uma ordem do STF para a Cloudflare de São Paulo, falando, não, vocês não podem ter o X como clientes aqui no Brasil. Não sei se ele poderia fazer isso. Assim, do ponto de vista legal, não tem nada que ele possa fazer para proibir uma empresa de fazer contrato com outra. Que história é essa, né? Mas o Alexandre de Moraes já parou de seguir a lei há muito tempo, né? Já todas as decisões dele já são decisões ilegais há muito tempo, então para ele tomar mais uma decisão ilegal pouco custa, né? Então ele poderia dar essa ordem para a Cloudflare no Brasil. E aí que vem o problema. Por quê? A Cloudflare não é a única empresa que provê CDN.
Tem inúmeras empresas de CDN no mundo e algumas delas que não têm escritórios no Brasil. Então bastaria o X usar outras dessas empresas de CDN que se livraria do problema da mesma forma, né? Ou seja, a situação ficou complicada, tá? Eu acho que pode até ser que eles consigam derrubar o X de novo, mas ficou mais difícil derrubar o X agora. Vamos ver o que vai acontecer, de que lado eles vão sair com isso daí, né? E, lógico, isso não é algo ilegal, por quê? Porque o ilegal nessa história é o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes que está determinando uma ordem legal. Então a gente não tem que cumprir mesmo essa ordem do Alexandre de Moraes. É errado você cumprir ordem judicial ilegal. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https://safesource.com, safesrc.com e clicar em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.